Fazem parte da Faculdade de Agronomia os departamentos de Solos, Horticultura e Silvicultura, Plantas de Lavoura, Fitossanidade, Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, Zootecnia e a Estação Experimental Agronômica. Olá a todos que estão nos assistindo. Eu sou o professor Edson Bertolini e atualmente estou na chefia do Departamento de Fitossanidade. O Departamento de Fitossanidade é um dos 6 departamentos da Faculdade de Agronomia e atualmente conta com 12 professores e 5 servidores técnico-administrativos. A fitossanidade é um conjunto de ciências que estão relacionadas à sanidade vegetal, ou seja, à saúde das plantas. Engloba o conhecimento de várias áreas da agronomia, como da fitopatologia, da entomologia agrícola e da pós-colheita de grãos, atuando principalmente no manejo e controle de pragas e doenças. O departamento oferece em nível de graduação várias disciplinas nas áreas de fitopatologia, agroecologia, entomologia, acarologia, manejo e conservação de grãos e apicultura. A continuação, professores das diferentes áreas de atuação do departamento apresentarão as principais atividades realizadas. Olá a todos, eu sou o professor Roberto e vou falar um pouquinho para vocês da fitopatologia e agroecologia, que são áreas que compõem o departamento de fitossanidade. Bom, o que é a fitopatologia? A fitopatologia é a ciência que trata das doenças de plantas. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos algumas doenças em alguns hospedeiros, em algumas plantas. E para haver a doença, nós temos que ter o hospedeiro no campo, que são as plantas, nós temos também que ter os patógenos, bem como também o ambiente favorável. Aí nós temos as doenças. Então, elas podem acometer várias partes das plantas, como o sistema radicular, frutos, troncos e, consequentemente, causar muitos danos, principalmente às espécies cultivadas. Essas espécies, tais como olerícolas, frutícolas e também as grandes culturas, como arroz, feijão e a soja. Neste caso, nós temos alguns patógenos que causam doenças. Dentre eles, estudados aqui no departamento, são bactérias, fungos, que é a área de micologia, nematologia e virologia. Vejam bem que nós temos vários aspectos aqui relacionados à morfologia desses organismos. E o que nós fazemos para controlar as doenças? Nós utilizamos estratégias. Essas estratégias como método biológico, método físico, cultural, químico e genético. E, consequentemente, preconiza diminuir substancialmente os problemas causados pelas doenças às diversas culturas. E o que é a agroecologia? É a ciência que estuda os agroecossistemas, integrando os conhecimentos de várias áreas e os conhecimentos tradicionais, de forma a produzir alimentos mais saudáveis. Um outro organismo que causa dano às plantas são os ácaros. Os ácaros se alimentam das células, de folhas, flores, ramos e frutos, destruindo os tecidos, além de algumas espécies transmitirem vírus às plantas. Existem mais de 140 espécies de ácaros que danificam em torno de 90 espécies de plantas cultivadas. Mas alguns ácaros podem também ser predadores. O Laboratório de Acarologia da Faculdade de Agronomia faz a identificação das espécies de ácaros de importância na agricultura e desenvolve métodos de controle para essas pragas. Vamos falar agora de entomologia agrícola. Mas o que significa entomologia? Do grego, entomo significa dividido ou inseto, porque o inseto é dividido, né? E logos é o estudo. Nós temos atualmente 3 professores trabalhando na entomologia agrícola, além de estudantes de pós e convidados.
E o objetivo das disciplinas é reconhecer os principais insetos em agroecossistemas, os aspectos bioecológicos, os danos de pragas em culturas cultivadas e as principais formas de controle ou manejo. Então, num sistema agrícola, os insetos podem ser benéficos, como os polinizadores, os inimigos naturais que se alimentam de outros insetos, aqueles que participam da ciclagem de nutrientes, ou também aqueles que atuam na produção, como a apicultura, que é uma disciplina também do nosso departamento. Ou os insetos podem ser pragas. Mas quem são as pragas? Nas nossas disciplinas, se aprende a reconhecer por características morfológicas as pragas e diferenciá-las dos insetos benéficos. Também é importante conhecer as culturas em que esses insetos podem ser pragas e reconhecer os danos que eles podem causar na cultura, na raiz, nos frutos, nas folhas ou em outras partes. E a partir desse conhecimento se busca forma de controlar ou manejar essas pragas. E isso se faz através de pesquisas, como essa, em que a gente parte de uma cultura como o arroz. E então se busca identificar as pragas presentes e estudar métodos de controle ou manejo, como o uso de feromônios, que podem atuar no monitoramento ou no controle de espécies, o controle biológico, que nesse caso é uma vespinha que parasita ovos de lagartas, o uso de fitormônios, que são substâncias produzidas pelas plantas e podem agir na proteção dessas. Outro exemplo é quando se parte das pragas. As moscas, por exemplo, que são o bichinho da goiaba e que atacam várias frutíferas. E a partir daí, desenvolvemos estudos para o controle mecânico, com o uso de caulim, que é uma barreira física ou mecânica para a oviposição. O controle biológico, que nesse caso é uma vespinha que ataca larvas da mosca. O controle comportamental, em que se avalia compostos atrativos ou repelentes para os insetos pragas, ou otimizando a técnica do inseto estéril, através de imagens hiperespectrais e do uso dessas imagens. Bem, essas são algumas das áreas de estudos que temos na entomologia agrícola. Meu nome é professor Lauri, eu atuo na área de pós-colheita de grãos, juntamente com um outro colega, o professor Rafael. Então, a pós-colheita de grãos inicia lá na recepção, a porta de entrada da unidade de armazenamento, onde o grão, então, é recebido e, primeiramente, para verificar se esse grão está dentro dos padrões de qualidade da empresa, da unidade de armazenagem, ele é feito uma amostragem, essa amostragem retira o produto para verificar como está a qualidade dele. Juntamente é feita a identificação do produtor e do caminhoneiro. Esse produto estando ok dentro dos padrões de qualidade, que geralmente nas unidades de armazenamento os básicos são os teor de água e impurezas, esse produto é encaminhado para a descarga. Algumas empresas, evidentemente, adotam outros padrões de qualidade, dependendo da finalidade de uso desse grão, como a indústria cervejeira, a germinação. A descarga é feita em moegas e também, após feita a descarga nessa moega, o grão pode ser destinado diretamente para o armazenamento, se ele estiver limpo e seco, ou para apenas a secagem, ou também pode ir para a pré-limpeza, o que geralmente ocorre, porque geralmente vem da área de colheita com impureza. Então, é feita a limpeza deles em máquinas específicas para retirar impureza até valores aceitáveis. Depois disso, esse grão é encaminhado para a secagem. Então, essa secagem pode ser feita com baixa ou alta temperatura. Essa secagem com alta temperatura utiliza secadores com aquecimento do ar, geralmente com lenha, ou com baixa temperatura, geralmente só secagem com ar ambiente, como em silos secadores. Após a secagem dos grãos, estando com umidade adequada, eles são encaminhados para armazenagem. Esse armazenamento normalmente ocorre em sacarias ou em silos. O mais típico na nossa região é fazer o armazenamento em silos. Então,
Esses silos podem ser horizontais ou verticais. Geralmente, os silos mais utilizados são esses silos verticais, que são os silos cilíndricos. Pode ser construído de alvenaria ou também de chapa metálica. E também, atualmente, devido à falta muito de espaço para armazenar, estão se utilizando silo-bolsas, que nada mais são estruturas que são um tipo de lona onde o grão fica armazenado ali por um determinado período. E para produtores menores, como a agricultura familiar, está sendo muito indicado o uso de silo-secador. Ele serve para secar e para armazenar o produto. O produto, quando está armazenado, o grão, ele está sujeito à degradação. Então, por isso, tem que ter todo o manejo, todo o cuidado durante o armazenamento. Evitar que o monitoramento de temperatura, porque se o produto estiver aquecendo, ele está degradando, e também controlar insetos e fungos, que são pragas importantes na armazenagem. Então, tem que fazer um monitoramento constante, porque as pragas, essas consomem o grão e acabam inutilizando ele tanto para uso humano como para uso animal. E, além disso, também na unidade de armazenamento podem ter roedores. Esses roedores, eles também causam danos, principalmente à estrutura da unidade de armazenamento. Depois do armazenamento, o produto fica armazenado durante um determinado período, vem a expedição dele. Essa expedição pode ser via rodoviária, pode ser via ferroviária, ou também pode ser via portuária. Então, o produto, essa expedição, quando o produto vai para o destino final, seja para a produção de ração, seja para a produção de farinha ou qualquer outro tipo de subproduto. Porém, cabe ressaltar, para ter uma qualidade boa do produto, deve-se ter, sem sombra de dúvida, um conhecimento técnico para trabalhar nas unidades de armazenamento e também utilizar técnicas corretas para fazer o armazenamento desses grãos. E para finalizar, então, dentro do departamento, o aluno, as diferentes áreas que foram vistas, ele pode atuar desde atividades de monitoria, atividades de iniciação científica, em projetos de pesquisa ou de extensão. Então, no momento, nós temos inúmeros alunos atuando nessas diferentes áreas, junto com os professores orientadores. Então, os professores do departamento podem orientar nessas diferentes funções aos alunos. E, por último, então, a atuação profissional. A atuação profissional, então, o aluno, ele, com a formação recebida pelos professores do departamento, pode atuar no manejo e controle de pragas e doenças de plantas no campo e na pós-colheita, no manejo e conservação de grãos, na produção de alimentos de forma sustentável, com menor impacto ambiental e de qualidade alimentar, em empresas de pesquisa e extensão públicas e privadas, e também podem atuar na pós-graduação. Então, pode seguir os estudos a nível de mestrado ou doutorado. Espero que todos tenham gostado da apresentação. Então, muito obrigado pela atenção e convidamos a todos para assistir a live que será no dia 2/7, das 19 às 20 horas, falando um pouco sobre o curso de agronomia como um todo. Então, muito obrigado.